Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Vida Pet. Hoje nós vamos falar como os florais podem ajudar os nossos pets a terem uma vida muito melhor. É com imenso carinho que eu recebo a Deusi Luz. Muito bem-vinda. Obrigada, querida. Um Colega prazer de- enorme estar aqui com você. É minha colega aqui na Astral TV, inclusive, né? Agora estamos começando de principiante, né? Já vi umas Porque- entrevistas suas, gente, mas ela tem um conhecimento que é algo assim incrível. Ah, Você é imagino. terapeuta, Isso, eu sou naturopata. naturopata. O naturopata trabalha com o quê? Então, a naturopatia holística, ela engloba várias técnicas de cura naturais. Então, vai trabalhar com a fitoterapia, com os florais, com a cromoterapia, enfim, todas as terapias que são da natureza e que trazem esse reequilíbrio mente, corpo e espírito para nós, né? Entendi. Gente, ela é criadora do sistema Deusi Luz. Aí eu achei interessante porque o nome dela é Deusi Mantovani. E aí ela fez como se fosse uma brincadeira, Deusi Luz. Se a gente colocar um acento no último E, ficou Deus é Luz. Que bacana, né? Que ideia que você teve. Não foi basicamente uma ideia, mas veio do meu nome mesmo. Eu falei, mãe, porque Deus é, né? Trouxe Diferente de muito. Daisy, Daisy, Deusa. E a turma fala Deus e. Eu falei, por que esse nome, né? Fui questionar para minha mãe, porque eu sofri muito bullying por causa desse nome. E ela falou, não, é Deus para que você possa estar com Deus com você a vida toda. Nossa. E aí ficou Deus e. O E sou eu, né? Eu e Deus, né? E aí ficou, é luz, você é cheio de luz, e ficou Deus é luz, e acabou ficando. Muita gente acha que o meu nome é Deus é luz. Não, é o método, É muito, né? Porque você trabalha tanto com os humanos, com seres humanos, quanto com os pets, quando a gente fala em florais. Porém, gente, eu tô acostumada a tomar florais a vida toda, sempre me fizeram muito bem, mas os florais da Deus são completamente diferentes. Eu queria que você explicasse como é que é esse seu método. O sistema Deus é Luz de florais, ele trabalha um pouco diferente dos florais que a gente vê por aí, que são feitos só de flores, né? Eu trabalho, o objetivo do meu sistema é trazer a homeostase da natureza, fazer a reintegração do ser com a natureza, outra vez, porque a gente está muito afastado da natureza, a gente esquece que a gente é natureza, né? Então, por que não, através dos elementos, do contato com os elementos, tomando as vibrações da natureza outra vez, a gente vai despertar essa natureza dentro de nós, com isso trazer a homeostase, que é a força que a natureza tem em voltar para o equilíbrio, fazer a cura, né? No caso, você falou que tem um laboratório, tem também um espaço onde você tem as flores, As cristais, plantas. tenho tudo. Então, é um laboratório mesmo, o Laboratório Deus é Luz. Ele fica ali perto, na cidade de Salto, né? E a gente agora comprou um terreno novo lá em São Tomé das Letras para levar algumas árvores, algumas ervas que a gente precisa plantar com uma energia um pouco mais sutilizada, né? Porque a gente... Você sabe que ali é uma daquelas 7 cidades sagradas. Sim. Eu estive em Uruoca o ano Sim. passado. Uruoca é Saturno, Santo Tomé é Júpiter. O ano que vem é regido por Júpiter. Nós vamos entrar numa frequência para fazer as tinturas novas. Você tá muito avançada, mulher do céu. A gente estuda, tem o conhecimento e faz a aplicação. Então, nosso laboratório, né, o que o meu sócio Idail até fala, que ele que fica lá tomando conta do laboratório, que assim, a gente já tem toda a preocupação da Anvisa, dos registros que a gente tem que fazer em qualidade de produção de um produto sério, né, dentro da parte do laboratório, e mais toda a parte energética que vai, os cuidados na energia, no preparo de um floral, de um remédio vibracional, né? Então não é qualquer um que pode mexer, não é qualquer data que você vai colher a flor, tem a época para plantar, a época para colher, a forma que você vai armazenar isso, não pode ter contato com outro tipo de energia. A pessoa que vai manipular isso tem que estar bem, tem que estar com energia positiva, emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Então é um pouco a mais, né? A gente vai trabalhando toda essa ambiência e o laboratório precisa estar com a ambiência e as pessoas selecionadas para trabalhar nesse tipo de ambiência para que saia um remédio
eficaz mesmo para a gente estar mexendo com a energia das pessoas e dos animais. No caso dos pets, tem uma linha pet dela. Eu tava olhando, Exclusiva, gente, olha, tem para tudo que vocês possam imaginar. Medo, ciúmes, solidão, abandono, traumas e por aí afora, ansiedade, depressão. Como é que você chegou nos pets com os florais? Então, eu já tinha o sistema, eu já tratava alguns animais como os florais, né? Porque a natureza não faz distinção, esse remedinho só para isso, para aquilo. Mas as pessoas, né, foi uma demanda, né, das próprios pacientes meus que iam se tratar. Cuida do meu cachorro também, cuida... Eu cheguei a tratar vários cavalos na hípica, porque eles têm, né, um emocional delicado, eles fazem, né, não só a parte física, mas época de competição eles ficam ansiosos. Então eu comecei a desenvolver um trabalho com os cavalos, né? Minha irmã trata muitos autistas, ela faz ecoterapia, então essa coisa com os cavalos. E aí eu falei, bom, por que não desenvolver uma linha especial? Fui conversar com alguns veterinários e realmente algumas demandas dos pets são diferentes só dos humanos. Apesar que muitos animais absorvem totalmente, né? Totalmente, as patologias do dono, tanto fisicamente, inclusive, mas emocionalmente, vibratoriamente, espiritualmente. A gente sabe que, né, a ambiência da casa, então uma casa muito agitada, o animal vai ser agitado. Se o dono é muito ansioso, o animal vai acabar sendo ansioso. Tem problemas de saúde, às vezes a dona tem uma doença, daqui a pouco o cachorro está com a mesma doença. Passa um tempo, uma outra doença, o cachorro vai ter a mesma. Impressionante. Eu tenho muitos casos e relatos desse tipo de coisa. Então a gente falou, não, por que não fazer uma linha exclusiva? Aí ela é só de pets, não é para os humanos, é só para os pets. Essa daqui é só para os pets, né? Tá. Essa é exclusiva para eles. Tem diferença na sua composição? Então, na composição, mais ou menos, mas na energia que a gente coloca quando vai lacrar a tintura mãe, né? A mãe, como a gente chama, que vai dar origem aos remédios, né? Que vão ser dinamizados, diluídos, a gente já coloca sob a vibração mesmo para o animal, né? Então muda na energia, não necessariamente o tipo e a qualidade da erva ou da pedra ou do cristal. Para os humanos, que você colocou. alguns têm uma parte de álcool, né? Não sei se é diluído no álcool. Todos têm, porque assim, a água, se ela ficar uma água parada um tempo, ela apodrece. Vão criar, né? Fungos, bactérias. Então, a gente precisa usar como conservante. O álcool simplesmente... A gente faz a diluição, 70%, 30%. Esses 30% de álcool de cereal puro que a gente usa, ele é um conservante. Como a gente vai pingar poucas gotinhas em um monte de água, esse álcool não vai prejudicar, porque eu conversei com os médicos, eu dou para recém-nascido o floral, né? Então, se tivesse algum problema, até para os humanos, então a gente dilui. Quem não quer diluir maior quantidade de água, não tem problema, porque a vibração passa para a água, né? No caso dos animais, tanto cães quanto gatos. Você falou dos cavalos, cães, gatos também? Eu trato os cavalos, gatos, sim. Cacatua, eu tenho uma paciente cacatua maravilhosa, muito ansiosa. Trato um papagaio já idoso, porque tem, né, o sênior, e ele já tá velhinho lá, e toma floral sênior. Então, assim, os animais, né, em geral, não necessariamente só gatos e cachorro. Por exemplo, tem gente, aconteceu isso recentemente com uma pessoa que eu conheço, ela já tinha um cachorrinho, adotou outro, começou a ter um estresse em casa devido a ciúmes. Os florais, eles vão ajudar de uma vez por todas ou você tem que estar sempre repetindo? Não, eu acho como assim, é que funciona? Nada na natureza a gente pode botar numa caixinha, né? Falar, isso é assim para todo mundo. Isso não existe, nem para remédios para os seres humanos. Mas vai da observação. Então, às vezes, a gente começa a dar depois o próprio animal ele já começa a mudar um pouco o comportamento. Aí, por exemplo, você começa a dar um floral para medo, um pânico, porque às vezes ele está abandonado ou ele está na casa, uma mudança, por exemplo, tem um floral de mudança. Mudou de casa. Ele vai ter medo? Vai. Ele vai ter dificuldade de colocar toda a energia dele no novo ambiente? Sim.
Às vezes muda o dono, o cuidador. Às vezes muda a dinâmica do dono que sai para trabalhar, mudou o trabalho, às vezes muda até de país. Eu tratava cavalos que pegava avião e ia para a Europa competir, tinha de fazer adaptação. Então, há a mudança. Então, você começa, às vezes, dando um primeiro, para medo, tirou a resistência do medo, tem que dar um outro para adaptação, para mudança. Entendi. Depois você vai. Então, casa de você estar observando um tratamento. Não é um remédio que faz um milagre e nunca mais tem problema, que nem o ser humano. Você vai trabalhando o psicológico do bichinho, a gente vai entendendo, porque aquilo vai fazendo a alteração, vai fazendo a mudança, e a gente vai adaptando conforme ele vai se adaptando. Ô, Deus, e são gotinhas também que a gente coloca no caso, né? Nós humanos, as gotinhas na língua, embaixo da língua. 14 gotinhas, 2 vezes ao dia, no caso dos humanos. Para os animais, a gente pode colocar. Tem gente que prefere colocar na tigelinha de água. Então, cada vez que faz a troca, pinga o número de gotas, que vai de 20... Depende do tamanho do animal, de 21 até 35 gotas em cada troca de água. Tem gente que fala, eu ponho lá, ele não vai tomar porque sente que tem alguma coisa na água, ou ele quase não bebe água, porque eles são espertos. E aí preferem fazer naquela da seringuinha, né? Que a gente pinga um pouquinho d'água, põe na seringa na boca. Outros ficam obedientes. Minha cachorra é assim, pinga, já está acostumada, abre a boca e já sabe, gosta, né? Quer dizer, então, por exemplo, um cachorro que tomou um floral para uma ansiedade no determinado período, pode ser que dali a alguns meses tenha que tomar novamente. É isso? Tenha. Se não deu conta, porque normalmente um vidro dá para quase um mês, uns 25 dias mais ou menos, que é a média, né? Uns pingam mais, outros menos, mas dá uma média assim. E a gente vai avaliando, às vezes a ansiedade é tanta que um vidrinho, que nem no ser humano, às vezes você tomou um floral, passou um mês, você ainda continua ansioso. Por quê? Porque isso são os sintomas. O floral não é feito só para tratar o sintoma. O floral não vai mexer só no sintoma, ele vai buscar a causa que gerou aquele sintoma. Entendi. Então precisa trazer a consciência da mudança da causa para que o sintoma desapareça. Então, às vezes, só ficar dando floralzinho para o sintoma, se você não mexeu na causa do problema, aquilo vai perpetuar. Então, é preciso essa conscientização, é preciso a gente falar, né? Olha, o animal, ele é reflexo da ambiência, ele é reflexo da família, da energia da casa. É uma mudança de todos, o animal e os seus a gente tem donos. que enxergar essa integração, porque nós não somos isolados, né? E o remédio vai lá, dá um vidro, pinga lá e virou um milagre. Não é assim. Mas a gente vai fazer a verdadeira cura, porque a gente vai mexer na causa do problema e aí vai curar de verdade, né? Entendi. Então, em vez de só ir fazendo a eliminação de sintomas, você tira um, aparece outro, porque o problema está lá. Você tira o outro sintoma, vai aparecer um terceiro. Então, vamos entender. É a cura, né? A gente trabalha com essa cura plena, né? Para você ter plenitude, ter saúde, ter equilíbrio, enfim, a cura verdadeira mesmo, né? Olha, tem uma pergunta para você, que a gente tem esse quadro bem bacana, né? Vida Pet Pergunta. A gente vai ouvir a pergunta do Vitor de Moraes e Silva, ele tem 22 anos e mora em Santo André. Vamos colocar a pergunta e você já responde. Vamos lá? Me chamo Vitor, tenho 22 anos, moro em Santo André. E eu tenho uma gatinha muito agitada e gostaria de saber qual floral eu poderia usar para deixá-la mais calma. Oi, Vitor, vamos falar da sua gatinha. Então, a primeira coisa é observar, né? Se ela está precisando acalmar, porque o acalmar vem de um nervoso, de uma tensão, ou ela está ansiosa. E muitas vezes os sintomas são muito parecidos. Na dúvida, podemos dar os 2 florais, que é o da ansiedade, né? Que às vezes o animal entra num processo de mais agitação, né? Às vezes não se alimenta direito, fica andando diferente pela casa. Enfim, em cada pet tem as suas características. Eu não sei como você observa isso nela. E tem o floral calmante mesmo, que é para ela acalmar, aí relaxar, descontrair, ficar menos tensa, que pode às vezes estar sendo gerada por algum medo, por algum receio, por alguma mudança. Então, como a gente tem floral para tudo isso, começa a dar
o calmante, se precisar, dá o da ansiedade junto, porque podemos misturar duas essências na toma. Juntos, põe na aguinha ou põe e na aquilo amplifica o resultado mais rápido. Mas né? aí ele não vai dar dois florais. Você consegue colocar num frasco só os dois? Aí tem que ter os dois. Os e dois ele mistura. mesmo? Ele mistura, entendi. E no caso das doenças para os pets, os florais também podem auxiliar? Com certeza, porque assim, o que vem para o corpo, para a parte física, o físico é um mata-borrão do resto, né? Então a gente vai acumulando desequilíbrios, chega uma hora que o corpo é que vai expurgar aquilo. E muitas vezes sintomas que acabam virando patologias, né? E o que a gente faz? Trabalha essa regeneração. Então a gente tem uma essência que chama-se recuperação da saúde. Olha que bárbaro! Que é a força de ervas poderosas de regeneração, de cristais poderosos de regeneração, de vibrações poderosas para trazer essa força para que a gente mesmo, no caso aí os bichinhos, se curem, né? Ajuda até num câncer, pode ajudar? Com certeza. É mesmo? Com certeza, né? Não que vai curar, obviamente. Não, mas... é que nem nos humanos, por exemplo, você vai fazer um tratamento paliativo, então, por exemplo, um humano, ele tá com um câncer, que é uma célula que se ficou contra o sistema, vamos assim, rebelde, uma célula rebelde. Ah, você me deu essa função, eu não quero mais fazer, vou fazer outra. É mais ou menos isso. Então a gente vai trabalhar os sintomas que geram o tratamento. Então, primeiro o fortalecimento desse eu para trazer a regeneração, essa força de se curar. Mas você vai entrar com tratamento de químio, de coisa. Às vezes a pessoa vai se debilitando, então a gente vai dar um floral de vitalidade. Intoxicou o organismo com os remédios, a quantidade de remédios. Vamos dar uma desintoxicação. Então a gente vai trabalhando com os florais para dar condição daquele ser ter uma condição mais favorável dela se reabilitar, né? Aqui em São Paulo, você tem um espaço, você tem um consultório, você atende tanto os humanos quanto os pets? Não, eu não atendo diretamente. Não atende? Eu atendo assim, eu indico florais, isso sim, mas lá não é veterinário, não pode levar o bicho lá, não, porque eu sou terapeuta, mas eu dou indicação. Então, de florais, eu faço consulta online ou, né, às vezes a pessoa, são muitos que já são meus pacientes humanos e acaba trazendo a família toda e vem os pets juntos e a gente vai tratando, indicando floral. Então, querendo indicação, pode, até mesmo o site, ele já está bem organizado para quem quiser fazer uma compra avulsa, livre, independentemente de ter uma orientação específica. Eu vi, para proteção, viu, gente? Porque eles pegam cargas também do ambiente, dos donos, muitas vezes. Então, lá já tem as explicações, você pode comprar, então entrar no site. Sem precisar passar por um Não, é o que a gente chama de floral de venda livre. Nenhum floral, já que é composto de água, vai fazer mal para ninguém. São elementos da natureza, nós somos natureza, a natureza não faz mal, porque é um remédio vibracional. As pessoas confundem muito floral com fitoterapia, achando que tem uma flor espremida, esmagada e faz o remédio com a flor, assim, não é. O Dr. Bá deixou bem claro, ele pega uma tigelinha de água, assim, grosseiramente explicando, coloca a flor, a gente colhe uma flor, coloca lá, põe no sol, passando algumas horas no sol, você vai tirar aquela flor e esta água que captou a impressão, a energia da flor, vai ser diluída e dinamizada e vai se tornar um remédio. Sensacional, eu não sabia disso. Isso, e as pessoas têm ideia, porque floral não tem princípio ativo, por isso não pode fazer mal, por isso que gestante, recém-nascido, pessoas com todo tipo de patologia, porque é só água com um pouquinho de álcool para conservar essa água pura, Sabe quando minha mãe desencarnou, eu e minha irmã, né? A gente estava tão triste, porque foi de uma hora para outra e a gente começou a tomar o Rescue. Ajuda tanto, né? Sim, parece que tem alguma coisa que te dá uma levantada. Sim. Ô, Deus, e fala um pouquinho desses dois livros, minha querida. Não, esse foi o primeiro livro que eu escrevi, um tratado de cura através das essências da natureza, que fala exatamente todo o embasamento da onde eu busquei isso cientificamente, porque eu fiz trabalho científico de pós-graduação em TCC, tudo baseando nos florais e nos estudos. Então, tem todo o embasamento hoje de pesquisa, enfim. E eu explico o sistema todo.
que inclusive, eu estava comentando com você, né? Eu faço floral de todos os elementos da natureza, inclusive de animais, né? Com a energia, o poder dos animais também. Usando um pelo, então uma peninha, Isso, né? usando a vibração do próprio vibração. animal ali na água, é muito bacana. Qualquer Nossa, dia a gente fala Deus, eu sobre nunca isso. tinha visto isso no mundo. Porque não é do meu sistema. E a gente faz de cristais, das pedras, das folhas, Que de árvores, dos espetáculo. terrenos. Eu tenho remédios do tipo da terra, dos locais de terra, as diferentes climas. Enfim, eu fui fazendo pesquisa. É a natureza em forma de gotinha para a gente voltar a ser natureza. Então, esse foi o primeiro livro. E depois, com o tempo, eu estudo, né, magia, trabalho os temperamentos, porque os 4 elementos são na base dos temperamentos, do nosso comportamento, de toda a psique. Jung trabalhou muito com isso. E a gente, né, a antroposofia, medicina ayurveda, todos eles trabalham os elementos, os 4 elementos, só que não tinha um livro específico dessa literatura. Nossa, que fantástico. Para geral. Para que serve, como faz, onde está, como surgiu o elemento no planeta. E eu fui fazer a pesquisa junto com a Valéria Monteiro, minha colega, para, né, trazer esse conteúdo até para os alunos. E aí acabou virando livro. Nossa, eu vou atrás. Tem no site? Tem no site? Tem, no próprio site da Madras você encontra. É bem fácil, porque a editora Madras é que... Deusi, isso é incrível. E olha, gente, ela está aqui no Vida Pet, mas ela está na Astral TV que dias, graças a Deus. Às segundas-feiras, às 19h30, o programa. Toda segunda, às 19h30. Alquimia da Vida. Que a gente vai mexer Alquimia com da Vida. Só que, gente, é o seguinte, né? Se vocês entrarem no youtube.com/, tem lá o @Astral TV Oficial, tem toda uma playlist. O que tem de gente bacana para você aprender, para você absorver esse conhecimento. E a Deus está lá agora, chegou recentemente. Nós estamos, sim, eu cheguei também. esse mês. Estou aqui de terapeuta, de consultório para apresentadora de TV. Não, e você fala muito bem, porque quando a gente fala com a alma, não importam as palavras, porque a nossa essência, a nossa vibração, elas carregam esse amor para quem está nos assistindo. Olha, por mim, eu ficava aqui, meu povo. Você sabe que eu também gosto de conversar até sei lá quando. Deixa eu passar os contatos da Deusi. O Instagram é o @DeuseMantovani. Tem também, no caso do trabalho dela, né? É o @DeuseLuzOficial. E o site www.floraisdeuseluz.com.br. WhatsApp na tela comigo, 11 50, não tem 9 não na frente do 5, né? 50440699. Se faltou eu lhe perguntar alguma coisa, eu vou adorar, porque a gente vai fazer uma nova entrevista numa nova oportunidade. É um prazer enorme estar aqui muito com obrigada. você. Imagina, um grande prazer. Maravilhosa. Que presente para a Astral TV, que presente hoje para o público do Vida Pet. Muito obrigada. Obrigada a você, que linda. Gente, fiquem com Deus. Posso pedir uma coisa que eu sou pedinte, vocês sabem? Não tem escritinho aqui embaixo compartilhar? Compartilhe para algum amigo seu no WhatsApp, no seu Facebook, essa aula tão bacana, esse vídeo, né? Por quem vocês quiserem. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.